irmãos, no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Daniel, capítulo 12, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Primeira parte eu queria que os irmãos, eu vou ler primeiro, depois os irmãos repetem comigo. Diz assim: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Porque repousarás e estarás na tua sorte, e no fim dos dias. Porque repousarás E estarás na tua sorte, no fim dos dias. Amém. Agora só a primeira parte. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Você está falando para quem? Agora olha para o teu irmão e fala para o teu irmão. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Olha para ele e fala assim com amor, com palavra profética. Fala para ele profetizando. Tu, porém, vai até o fim. Talvez alguém precise aqui dessa palavra. Alguém chegou aqui nessa tarde precisando dessa palavra. Então fala para ela, fala para ele, ei, vai até o fim. Tu, porém, a palavra de Deus está falando contigo para ti ir até o fim, não parar. Talvez você nem começou, talvez você começou, talvez você já está quase no final. Ei, vai até o fim, em nome de Jesus. Podeis aceitar, meus irmãos? Podeis aceitar? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, nós temos versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, e que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Nós estamos falando de Elias. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e coma. Meus amados, essa palavra, alguém profetizou para mim lá no Brasil. Eu não vou mencionar nomes, mas um dia essa pessoa pode ouvir essa mensagem. E ele falou bem assim: um dia você vai pregar essa mensagem. Um dia você vai pregar essa palavra. E quando eu olho para o profeta Elias, eu vejo um homem chamado, eu vejo um homem escolhido, eu vejo um homem preparado, eu vejo um homem qualificado, eu vejo um homem sofrido, um homem experimentado. Porém eu vejo um homem parado debaixo de uma planta ou de um pé de zimbro. Isaías 57, versículo 10 diz: não dizes, não há esperança. E muitas das vezes a gente olha para as dificuldades, olha para as lutas, olha para as provações, olha não para as nossas vitórias, mas olha para os nossos gigantes, e dizemos assim: não há esperança mais. Eu nasci para ficar nessa situação, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser uma pessoa sofrida. Não, isso aqui é permissão de Deus. Não, isso aqui é trabalhar de Deus. Quando é trabalhar de Deus, tem começo e tem fim.
Tudo é luta. Tem começo e tem fim. Agora, quando há falta de esperança, quando há desânimo, quando há parada no meio da trajetória, tem começo, mas não tem fim. Tudo nessa vida tem um fim. E o próprio Jesus falou bem assim, ó: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu também sou o princípio, eu também sou o fim. Todos aqui tiveram um princípio com Jesus. Agora eu penso e eu pergunto para os amados irmãos: como é que está sendo ou vai ser o teu fim? Aonde vai ser o teu fim? Como vai ser o teu fim? Irmãos, o profeta, olha só, para nós entrarmos na mensagem, eu quero dar mais uns versículos. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Os que esperam no Senhor. Você está esperando no quê? Você está esperando no quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você está esperando no quê? Reflita um pouquinho. A tua vitória você está esperando do quê? Do teu dinheiro? Pode esquecer. Pode esquecer. Que se vier um vento, a casa cai. Se vier um inimigo, ele rouba. Muitos se acham por causa do dinheiro. Muitos até pisam nos seus companheiros, nos seus irmãos por causa do dinheiro. Não se esqueça que Jó, os inimigos foram lá e tiraram tudo. Se ele não tivesse no Senhor, nem um caco de telha não sobraria para ele. Mas os que esperam no Senhor, me ajuda aí, renovarão as suas forças. Isso significa o quê? Se você está pensando em parar, o Senhor vai te dar uma injeção de ânimo nesta noite. Se você está pensando em desanimar, o Senhor vai te injetar nessa noite um power direto do céu, uma força, um poder direto do céu, que você vai renovar, você vai voar como águia. Por que como águia? Porque o urubu gosta de voar perto de carniça, a águia não. A águia gosta de voar perto de penhasco. A águia gosta de voar por cima das turbulências, das nuvens, das trovoadas. Águia. Quando a Bíblia diz, os que esperam no Senhor, a Bíblia fala em Apocalipse 3:12, ao que vencer. Ao que vencer é quem chega no final. Não é quem para na metade. Não é quem desanima no meio do caminho. O tema da mensagem é: tu porém vai até o fim. Então se tu chegar ao fim, tu venceu. Se tu parar na metade, tu não vence não. Ao que vencer, o que vai acontecer? Ao que vencer, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: eu o farei coluna no templo do meu Deus. Tu sabe o que é uma coluna? Irmão, você sabe o que é uma coluna? Dá uma olhada aqui, o que é uma coluna. Só quem vence se torna uma coluna. Ninguém é coluna se não chega no final. Ninguém é coluna se não vence. O que uma coluna faz numa casa, pastor? Uma coluna segura peso e estrutura. Muitos dizem que são coluna, mas não dá para botar nenhum pezinho em cima, que já estão tudo arriado no chão. Já pega e sai. Ei, Deus quer te fazer uma coluna na casa do Senhor. Você sabe o que é coluna na casa de Deus? Nós conseguimos ser coluna para muita coisa lá fora. Conseguimos aguentar as coisas lá de fora. As coisas de Deus nós não conseguimos aguentar. Por quê? Porque só aguenta a coisa de Deus quem vence. Só aguenta a coisa de Deus quem vai até no final. É a Bíblia que está falando isso. Ao que vencer, eu os farei coluna. Coluna. Machuca a tua coluna para você ver.
o que vai acontecer com o teu corpo? Eu estava ali um pouquinho, então fiz até sinal para a pastora, falei, ela também, pronto, dorzinha de coluna, porque talvez forçou demais, alguma coisa assim, mas machuca, faz um acidente, bate na coluna, quebra faz alguma coisa ali para você ver se você não vai para a cadeira de roda. E aí uma pessoa na cadeira de roda consegue andar? Não. Uma pessoa que não é coluna também não consegue andar. Uma igreja que não tem coluna também não anda. Deus precisa de colunas dentro da casa do Senhor. O círculo de oração precisa de colunas, irmã Mari, irmã Daniela, irmã Marivone. Colunas dentro do círculo de oração, porque senão não anda. O grupo Shekinah precisa de colunas, porque senão não anda. A juventude precisa de coluna, porque senão não anda. Já viu um corpo andar sem uma coluna? Não. A coluna segura as costelas, e as costelas protegem o coração. Quando eu vejo a Bíblia falando, eu vejo Mateus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia fala bem assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É interessante que, para nós ter vitória, nós temos que ir ao Senhor. Para nós termos resultado, nós temos que ir ao Senhor. Muitas pessoas saíram ao encontro do Senhor, e até chegar no Senhor passaram pelo deserto. Muitas pessoas saíram para fazer algo para o Senhor, e no meio do caminho enfrentaram um deserto. Muitas pessoas fazendo a obra do Senhor, no meio do caminho enfrentaram oposição, inimigos, que nem a palavra de Deus ontem foi mencionada. Mas o segredo é não parar, porque senão nós não chegamos ao Senhor, e nós não recebemos o alívio dele. Quando eu vejo a palavra de Deus falando em Mateus, falando vinde a mim, aí eu entro na mensagem, aí eu entro falar do profeta chamado Elias. Esse profeta, no capítulo 17, nós vemos a intimidade que ele tinha com Deus. Você sabe o que é intimidade? Você sabe o que é intimidade? Abraão, ele foi tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo com Deus, que Deus mandou ele fazer um sinal de compromisso. De compromisso num lugar íntimo da vida pessoal dele. De tão íntimo que ele era. Agora eu vejo Elias, de tanta intimidade que ele tinha, ele chegou e falou para o rei Acabe: sobre a minha palavra não vai chover mais aqui nessa terra. Ele não chegou a falar sobre a palavra de Deus, ele falou sobre a minha palavra. Quer conferir? Olha lá em 1 Reis capítulo 17. Elias chegou e disse: sobre a minha palavra. Por que Elias tinha autoridade? Por que Elias tinha essa liberdade? Por que Elias tinha essa facilidade? Porque Elias tinha intimidade. Quem tem intimidade não era nas palavras. Fala e Deus confirma. Abre a boca e Deus confirma. Pode falar, meu filho, porque você está falando o que eu desejo falar. Pode falar, meu servo, porque tu está pregando o que eu desejo falar. Pode cantar, meu servo, porque tu está cantando o que eu desejo que alguém cante. Intimidade. Intimidade. E aí eu pergunto para você: tem intimidade com Deus? Tem intimidade com Deus? Como é que é o teu relacionamento com Deus? Você está chegando até Jesus, porque quem não chega até Jesus não consegue alcançar a vitória. Um homem que tinha intimidade com Deus. No capítulo 18 nós vemos um homem que tinha autoridade com Deus.
Sabe o que é autoridade? É fazer cumprir aquele versículo que diz: quando você abrir a tua boca, abre a tua boca que eu te encherei, eu te usarei, eu serei contigo. E no capítulo 18 nós vemos o profeta Elias chegando diante de Acabe e falando bem assim, ó, com autoridade. A autoridade não é falta de educação. A autoridade não é falta de ética. A autoridade é falar uma palavra que tem peso. Não precisa nem gritar. Não precisa nem falar. Não precisa nem fazer cara feia. Nada. A autoridade é você ser convicto do que está falando. Por quê? Porque não é você que está falando, é Deus que está te usando você para falar. E sabe o que ele fez? Profeta Elias, no capítulo 18, chegou diante de Acabe e diz assim, ó: autoridade, reúne todos os teus profetas. Reúne todos os teus profetas. Por quê? Porque nós vamos fazer 2 tipos de culto e dali nós vamos tirar um verdadeiro. Estamos falando de autoridade. Elias, um camarada, um profeta que tinha autoridade, chegou diante do rei Acabe e diz assim, ó: reúne todos os profetas. Mas eu tenho 2 classes de profeta dentro da minha igreja. Quais são as tuas classes de profetas, rei Acabe? Eu tenho os profetas do Deus Baal e eu tenho os profetas do Deus Asser. Nossa, paganismo dividido. Pois é, está assim a minha igreja. Pois é, reúne todos esses profetas e manda lá para cima da igrejinha, lá no Monte Carmelo. Vou fazer o altar lá e vou ver qual é que é o Deus que vai responder com fogo. Você teria coragem de enfrentar o Obama ou a Lula? Qualquer um pode enfrentar, mas Obama ou aquele lá da Rússia? Dizer bem assim, eu não preciso ir muito longe. Chegar aí nessas igrejas pagãs aí, dizer assim, ó: reúne todos os teus macumbeiros, reúne todos os teus profetas, e nós vamos fazer um culto hoje. Vocês vão invocar lá e nós vamos invocar aqui, e o primeiro que responder com fogo, esse é o Deus. Você não tem coragem? Então volta lá para o Atos, que diz bem assim: e vos darei poder para pisar, para expulsar, para pregar. Pisarão na serpente, elas não morderão. Ei, você colocarão a mão no enfermo e curarão. Ei, 1000 cairão ao teu lado e ao teu direito não será atingido. Ei, Deus te deu autoridade. Por que você não consegue fazer nada? Por que não conseguimos fazer nada? Porque o vinde após mim, vinde a mim, não está chegando no final. Nós estamos, como a mensagem de ontem, estamos pegando as águas que encontramos no caminho, mas a água do verdadeiro poço, que é Jesus, nós não estamos chegando. Um homem que tinha autoridade, tinha competência, tinha coragem, enfrentou 850 profetas sozinho, mandado por uma mulher. Agora matou todos os 850 profetas, conseguiu fazer Israel olhar com seus próprios olhos e adorar a Deus. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Agora uma mulher chamada Jezabel, lá do Líbano, que era casada com o rei Acabe, uma mulher que não era judia, ela chegou em casa e viu o rei Acabe e triste, e falou: o que está acontecendo? Pois é, levantou-se um homem de Deus aqui na terra e acabou com a nossa brincadeira. Veio aqui o homem de Deus e começou a pregar a verdade, e começou a falar a verdade, e começou a converter, e começou a convencer, e começou a arrebanhar, e tá assim, ó, os nossos falsos profetas estão tudo morrendo. Por quê? Mas não vai ficar bem assim? Não vai ficar bem assim? E sabe que Jezabel começou a criar planos.
Existem muitas Jezabéis hoje, ou espíritos de Jezabéis, que quando vê o trabalho crescendo, começa a criar planos. Nós já passamos por muitos problemas, não só aqui no Brasil também. Aonde via o trabalho crescer, a pessoa nunca investia na casa do Senhor, nunca dizimava, nunca ofertava, mas quando via o trabalho começar a crescer, aí começava a contribuir para quê? Para falsos profetas vir lá e atrapalhar e fazer um monte de coisa. Nós já fizemos isso, acontecia isso. Foi o que Jezabel começou a fazer. Começou a arquitetar planos, e a primeira coisa que ela fez foi mandar um mensageiro. Eita, cuidado com os mensageiros que chegam na tua casa, viu? Por favor, cuidado. Porque tem mensageiro que chega na tua casa e gosta de falar de Bíblia. Só que tem mensageiro que chega na tua casa e começa a falar da vida de um, da vida do outro, da vida do outro. E sabe o que aconteceu com o mensageiro de Jezabel? Chegou na casa de Elias, na casa do homem de Deus, e começou a falar bem assim: se não estão concordando com o que está acontecendo, nós temos que tomar uma posição, nós temos que tomar uma providência, e está acontecendo assim, 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 eu não concordo com isso. Ei, do inferno, vai lá para o capeta, mas tu não vai atrapalhar a obra do Senhor. Sabe o que falou para Elias? Olha só, o Acabe, a Jezabel decidiram que da mesma maneira que você acabou com o trabalhinho deles, eles vão acabar contigo. Você acha que Elias não ficou com medo? Ninguém é feito de ferro, irmão. Ninguém é feito de ferro. Imagina o rei Acabe e a mulher dele dizer assim: amanhã nesse mesmo horário você vai estar mortinho que nem os profetas de Baal. Elias pegou, deixou aquela mensagem negativa do inferno entrar na sua cabeça. Elias, como homem de Deus, deu lugar para a carne. E a Bíblia diz que ele se levantou, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 3, e vendo ele se levantou, e para escapar com vida. Mas nós vimos aqui, acho que foi até a irmã Marivone que cantou: ninguém vai morrer, a não ser que Deus permita. Ninguém morre, a não ser que Deus permita. Ninguém mata ninguém, a não ser que Deus permita. Se Deus não permitir você morrer, é porque Deus quer que você vá até o fim. Agora, se vier um mensageiro de Satanás, se vier um espírito de Jezabel, se vier os Deus Baal, aí querer fazer um monte de coisa, e não dá bola não, viu? Eles querem que você pare. Eles querem que você desiste. O que aconteceu com Elias? Elias, versículo 3, ele se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Pronto, o companheiro que trabalhava do lado dele, ele já abandonou, já deixou ali, o ministério já deixou, e continuou andando sozinho. Versículo 4 diz: e ele se foi ao deserto. Não foi Deus que levou ele para o deserto, foi ele que foi sozinho. Tem situações que nós não vamos porque Deus permite, nós vamos porque nós escolhemos. Sofremos porque nós escolhemos. Estamos aqui pagando porque nós escolhemos. Se nós estivermos na direção de Deus, fazendo como Deus quer, tu pode ter certeza, Ele está na tua frente. Agora, quando nós vemos Elias, ele caminhou, foi ao deserto, caminho de um dia, dizendo a Bíblia ali, um dia só no deserto. Irmão, não precisa ficar muito tempo fora da direção de Deus, tu não vai aguentar. Não adianta você servir ao Senhor da maneira que você acha que é para servir ao Senhor, tu não vai aguentar, a máscara vai cair. Ninguém vive de aparência por muito tempo. Podemos se fingir de ovelha, mas nós somos lobos. A uma hora alguém vai pisar no pé e você vai escutar o rugido. Não vai ser mé não, é sei lá como é que o lobo ruge. Não sei como o lobo ruge. Eu só conheço vozes de ovelha.
Tem ovelha aqui? Voz de ovelha eu conheço. Não quero nem papo com ele. Quando eu vejo o caminho de um dia pelo deserto, lá está Elias. Por causa de um mensageiro do inferno, botou um homem de Deus ao deserto. Botou um homem de Deus fora da direção de Deus. Botou um homem de Deus a sofrer. E outra, a Bíblia diz que ele caminhou um dia no deserto. Não aguentou. Pastor, mas um homem de Deus, que teve coragem de matar 850 profetas sozinho. Pois é. Não teve coragem de mudar a direção. E saiu daquele caminho. O homem de Deus caminhou um dia pelo deserto. Versículo 4 diz bem assim: e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Irmão, você tem noção do que é se sentar debaixo de um zimbro? No deserto, um pé de ciprestes ali, meio, não é muito cheio de folha. Ele se assentou ali. Ficou sentado lá. Eu estou falando de um homem de Deus, um profeta, que fez tudo aquilo que nós já falamos. Ele se assentou debaixo de um pé de zimbro e ficou lá. O que Salmo 91 nos diz? O que Salmo 91 é para nós? Alguém sabe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o pé de zimbro do Onipotente descansará. É isso? Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a sombra que você está procurando descanso hoje? É a sombra do Onipotente? Ou é a sombra dessa terra que se chama pé de zimbro? É uma sombra que hoje o sol está aqui, você tem que estar aqui. Quando o sol está aqui, você tem que estar aqui. Se o sol vai para lá, você tem que estar para cá. Ei, a sombra do Onipotente é aquela que aonde tu botar a planta do teu pé, a sombra estará contigo. Se tu andares para cá, a sombra te acompanhará. Se tu pisares aqui, a sombra estará contigo. Aonde tu botar a planta do teu pé, Ele está contigo. Aonde tu botar a mão, ali Deus está contigo. Essa é a sombra do Onipotente. A sombra do Zezinho do pé de zimbro, não. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Você tem que se acomodar debaixo. Ai, ai. Nossa. Isso é a sombra do pé de zimbro. E tem gente que se acha protegido no pé de zimbro. Homens e mulheres, jovens e crianças que conhecem que só tem segurança no Senhor. Não, eu prefiro o pé de zimbro. Quando eu vejo um profeta chamado Elias parar e ficar ali no pé de zimbro, um profeta chamado Elias andar fora da direção, caminho do deserto por um dia, eu vejo a necessidade. Ei, Deus tem que entrar com uma providência. Existem situações na nossa vida que se Deus não entra com providência, meu filho, não acontecem milagres. Se Deus não chegasse lá na caverna e dissesse bem assim: ô Elias, o que tu está fazendo aí? Elias não ia sair da caverna. Elias pegou, se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu. E o que aconteceu? Deus teve que entrar com providência, porque senão não ia. Ele ia perder um profeta bom por causa do mensageiro do inferno. Quantos ainda estão dormindo hoje debaixo de pé de zimbro? E lá vai o anjo, no capítulo 19, versículo 5. Ele, olha só, não foi só isso. Antes de chegar no anjo, o profeta se deitou, o profeta analisou. Quem sabe o profeta só pensava, só dava Jezabel na cabeça dele.
Só dava Jezabel na cabeça dele, só dava Acabe na cabeça dele, só dava aqueles problemas, só dava aquelas palavras negativas, só dava aquelas palavras que eu vou te matar, tu não é nada, tu não vai fazer nada, tu é um traste, só está incomodando, porque, ei, quantas palavras negativas você recebe por dia? Quantos afrontas você recebe por dia? Por causa de Deus. Elias recebeu muitas afrontas por causa de Deus. Elias estava pregando a verdade e foi afrontado pela Jezabel, pelo rei Acabe e toda a sua equipe. Quantas das vezes nós somos afrontados e muitas das vezes nós pensamos mais na afronta do que no Deus que pode acabar com a afronta. Elias estava nessa situação. E o tema da palavra é: tu porém vai até o fim. Mas Elias, quando chegou nessa determinada situação, ele decidiu parar. Decidiu sair debaixo da sombra do Onipotente e ir para a sombra do zimbro. E nem mais, ele ainda falou bem assim, ó. Olha o versículo 4. Versículo 4 na parte B. E pediu em seu ânimo. Elias tinha ainda um pouquinho de ânimo, irmão Flávio. Pouquinho de ânimo, só um pouquinho de ânimo, mas ele pediu a coisa errada, missionário amado. Tem ânimo aí? Você tem ânimo aí? Está animado, meu irmão? Está animado? Está animado? Cuidado para não pedir a coisa errada para Deus, viu? Cuida para não pedir que nem Elias. Elias pediu a morte. Elias, em seu ânimo, está ali no versículo 4, em seu ânimo. Que tipo de ânimo estava ali no coração de Elias naquele momento? Quem é que quer morrer? Quem é que deseja a morte? Quem é que fez tantas maravilhas em nome de Deus aqui na terra e agora chega na metade do caminho? Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer. Deus me mata, nem sei porque nasci. Me mata. Não pedi para ver o mundo. Me mata. Olha, eu não pedi para nascer. Me mata. Eu não escolhi ser pastor, eu não escolhi ser presbítero, eu não escolhi ser líder, eu não escolhi ser crente. Me mata. Eu quero morrer. Claro que você quer morrer. Você não é trouxa de querer se matar. Sabe que quem se mata vai para o inferno. Mas que tipo de pergunta ele faz para Deus? Eu quero morte. Eu quero morrer. Imagina agora, meus irmãos, Deus traçou. Ele é o princípio e ele é o fim. Deus traçou o princípio da vida de Elias. Agora Elias está na metade da trajetória. Deus já tinha traçado o fim de Elias. Lá na frente, tudo certinho. Agora na metade da trajetória da vida de Elias, o Elias decide querer morrer. Quantas vezes Deus já revelou para você os projetos que Ele tem para a tua vida? Alguns até ainda nem se cumpriram ainda. E você tem a maior cara de pau de dizer: Deus, eu vou parar. Deus, eu vou parar. Agora olha Deus olhando para você, com todos os projetos e promessas, irmã Karina, ali para você fazer ainda para Ele aqui na terra. Meu Deus. Imagina Deus olhando para você e dizendo assim: mas eu preciso de ti. Eu te salvei porque eu preciso de ti. Eu te curei porque eu preciso de ti. Eu te levantei, você não tinha nem moral na tua casa, na tua família, na tua cidade. Tu não tinha nada, nem crédito, tu não tinha para comprar. Eu te levantei, te coloquei os pés sobre a rocha. Eu te protegi, agora tu quer parar, agora que você está bem, você quer parar. E os meus projetos que eu quero que você realize para mim aí na terra. Porque projeto para Baal muitas das vezes nós queremos fazer. Mas projeto para Deus nós não queremos fazer. Meu Deus, mas é por causa de A e B e C que eu não faço. Deus está falando pessoalmente, é contigo. Deus falou pessoalmente, era com Elias. Deus não falou com A, B, C. Deus não falou com o moço que Elias abandonou. Deus não falou com a Jezabel que foi lá afrontar Elias. Deus não falou com Acabe que ameaçou Elias. Deus falou com Elias. Isso é pessoal. A palavra tu é na primeira pessoa. Vai até o fim.
Jeremias, lá, pedindo a morte, versículo 4, diz assim, porque já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Mas Deus não estava dizendo que ele era melhor, mas quem sabe ele estava fazendo melhor. O próprio Jesus falou para os discípulos: se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que essa. Não sou melhor que meu pai. Meu pai também parou aqui, eu também vou parar. Minha mãe também, ela fez isso, eu também vou fazer. Meu pai também fez isso, eu também vou fazer. Pastor, isso aí é genético, pastor. Isso aí é hereditário. Não, isso é comportamento. Você quer que eu prove para você que é comportamento? Eu vou provar para você, porque eu gosto de provar a Bíblia para os irmãos. Abraão, ele mentiu, nós vimos ontem, mentiu, olha só, é minha irmã. Abraão teve problema em casa por causa disso. Passou para o seu filho Isaac, também aprendeu a fazer as coisas que o pai fazia, nós vimos ontem. Isaac também passou para os seus filhos. Jacó e Esaú nasceram com problema. Lá vai a mãe gosta de um e o pai gosta de outro. Mas nós vimos que o penúltimo filho chamado de Jacó chamado José. Isso aí, filho. O penúltimo filho chamado José, porque o último era Benjamim. O penúltimo filho chamado José, ele tinha tudo para enganar. Não tinha ninguém para perto. Não tinha ninguém, irmão João, perto olhando. Estava longe da sua terra, estava longe da sua família, estava dentro da casa de Potifar. Potifar tinha uma mulher que ele não tocava, porque ele era eunuco, mas a mulher era um mulherão, era um violão, com as cordas tudo esticada. E agora, todo dia a Bíblia diz que a mulher de Potifar vinha lá e ia arrastar mazinha, e dava cantadinha, e José um dia, sozinho dentro de casa, porque era o trabalho dele, porque senão não se fica sozinho dentro de casa com ninguém. Você é casado, você é casada, você é jovem, você tem que vigiar, porque Satanás anda ao nosso derredor, procurando para que nos atende. E o que aconteceu? Estava José e a mulher do Potifar, sozinha lá, até que uma hora a mulher do Potifar veio com uma roupinha semi-roupa, veio aparecendo tudo. Muitas mulheres andam desse jeito, não tem vergonha na cara, aparecendo tudo, e no mais, foi lá e começou a arrastar a asa para José, começou a cantar, José, opa, eu estou aqui obrigado, minha senhora, porque eu não deveria estar aqui. O seu esposo não está em casa. Eu estou aqui porque com certeza você me obrigou a ficar aqui. Porque pela minha ética, pela minha moral, eu deveria estar longe daqui. A não ser com o seu esposo aqui dentro de casa. Ou não ser com mais alguém aqui. Mas ninguém está vendo, José, seu moço bonito, José, você está longe da igreja, José, teu pastor não está vendo, José, teus parentes não estão vendo, José, fica aqui, a cidade está toda em festa lá, José, vai demorar para alguém chegar em casa, José, vamos para a cama comigo, José. A Bíblia diz que José foi arrancado a sua capa. Capa era o que vestia José. Imagina, se José foi arrancado a capa, imagina como é que não estava a mulher do Potifar. Mas a Bíblia diz que José se levantou e saiu correndo. José teve peito para resistir à tentação. José não brincou com a tentação. José se mandou. José, ele foi ali, foi provado até ali, mas ele não fez o que os seus pais fizeram. Ele não cedeu à tentação, ele não fez aquele negócio hereditário. O pai fez, então eu também tenho que fazer. A mãe veio fazer, eu também vou fazer. E eu fui. Não, José cortou mal pela raiz. Não, Senhor, eu não vou fazer nada do que os meus pais fizeram de errado. Não vou fazer nada. E olha que os pais moravam lá em Jerusalém, lá em Canaã.
José estava vivendo dentro do Egito. E ele não se deixou levar pelas coisas do Egito. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um caminho longo ainda a percorrer. Se José tivesse cedido dentro da casa de Potifar, ele não teria herdado o trono, a cadeira, lá no Egito. Quando eu vejo o final do versículo, e disse bem assim, capítulo 5, versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Estava dormindo, e para uma pessoa dormindo espiritual se acordar, só o anjo de Deus mesmo. Só o anjo de Deus mesmo. Ei, tem hora que o anjo precisa ir lá te dar um chacoalhão, sabe? Aquele chacoalhão que você pensa, pronto, desgraçou tudo. Não, é o anjo tentando te acordar. Porque você está numa sonolência espiritual, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, você não consegue mais ouvir o chamado de Deus, você não consegue mais obedecer ao ídolo de Deus. Então o anjo vai lá e dá um chacoalhão na tua vida. E às vezes desmorona tudo, a casa cai. E o Elias se acordou, olhou, era o anjo. E o anjo não teve conversa com ele não. O anjo só falou assim: irmã Maria, come. Porque você está fraquinho, porque você precisa comer. Entendeu? Está fraquinho porque precisa comer. Você sabe que uma pessoa que não come dá sonolência, fica fraco. Come, eu trouxe pão para você, pão e água. E vocês entendem espiritualmente o que significa o pão e a água. Ontem nós falamos da água. E tem gente que está dormindo hoje espiritualmente, não sente mais nada espiritualmente de Deus, porque falta o pão e falta a água. No começo da trajetória, quando aceitou a Jesus, meu Deus, comia a Bíblia, cantava, pregava, chorava, profetizava, fazia mil e uma coisa na casa do Senhor. E agora, no meio da caminhada, por causa de lutas, por causa de provações, por causa de mensageiros do inferno, muitas das vezes parou. E agora, deixou de comer, deixou de beber. E ainda a fraqueza, irmã Clécia. E uma pessoa fraca escolhe qualquer lugar. Pode ver até a valeta da rua, uma pessoa fraca. Aonde ela for, ela se encosta, ela dorme. Elias deitou debaixo do pé de zimbro. Dormiu debaixo do pé de zimbro. E o anjo precisou ir lá acordar ele. O anjo precisou ir lá dar pão para ele. O anjo precisou ir lá dar água para ele. E diz a Bíblia que ele comeu, levantou, comeu, versículo 6, e olhou, e eis a sua cabeceira, estava o pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Ele conseguiu acordar, Malu, ele conseguiu olhar, tinha um pão, palavra, tinha uma botija de água não, Adaélio, também palavra. Engraçado que o pão estava em cima de brasas. Quando eu falo de brasa, quando eu lembro de brasa, eu lembro do Espírito Santo. Eu lembro do poder do Espírito Santo, da confirmação do Espírito Santo. A palavra, ele viu a palavra e o Espírito Santo ali na cabeceira da vida dele. E ele voltou-se a se deitar. A fraqueza era tanto que aquela primeira alimentação não fez efeito. Mas o anjo no versículo 6, o anjo, versículo 7, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come. Agora essa é interessante, presta atenção aqui. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o seu caminho. Elias tinha parado, mas ele não sabia a distância do caminho que ele tinha ainda para percorrer. Elias tinha desanimado, porque olhou para Jezabel, olhou para Acabe. Elias tinha parado porque olhou para os problemas da vida.
Agora Elias não sabia os projetos de Deus para a vida dele. E o anjo ali querendo alimentar ele e ele querendo voltar a dormir. Quantas pessoas hoje que têm alimento para se alimentar, mas preferem dormir? Quantas pessoas hoje que querem vitória, mas não querem alimento? Querem resposta de Deus, mas não querem alimento. Fazem compromisso com o inferno, com Acabe, com Jezabel, com a Sera, faz com Baal, com todo mundo. Mas quando o anjo chega e diz assim, ó, come e levanta. Não vou fazer nada para Deus, não. Eu quero dormir. Eu vou dormir. É melhor eu dormir. Dormir faz bem. O Eutico, depois que dormiu, morreu. E pela misericórdia de Deus usou Paulo para ir lá orar pela vida dele e ele voltou a viver. Mas tem muitas pessoas hoje que gostam de dormir espiritualmente. Não querem se alimentar. Quando eu vejo o profeta deitado e o anjo falando para ele, Elias, versículo 7, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Ele estava falando assim, Elias, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Elias, na tua vida eu não estou conseguindo ser o ômega, na tua vida eu não estou conseguindo ser o fim, porque Elias, tu parou no meio do caminho. Levanta, Elias. Elias se levantou, caminhou mais um pouquinho, se enfiou numa caverna. Lá veio o anjo de novo tratar ele. Lá veio o anjo de novo chamar ele. E aí Deus fala para Elias o que tinha para fazer ainda. Elias, ei, tu está se achando a última bolachinha do pacote? Você acha que a luta que tu tá passando, Elias, é a mais de todo mundo da igreja, Elias? Você acha que só você, Elias? Ei, Elias, tem mais 7.000 ainda que não se dobraram, Elias. Elias, tu não é o único, Elias. Vai ter alguém que vai te substituir. Então levanta e anda, Elias. Porque você precisa preparar essa pessoa ainda, Elias. Se tu parar aí, essa pessoa não vai ser salva. Elias enfiado lá no Monte Horebe, lá dentro de uma caverna, e Deus falando, Elias, tem mais 7.000 lá, Elias, que tu acha que só sobrou você. Tem mais 7.000 para você salvar lá. Elias, pelo caminho, Elias, tu vai ter que escolher um jovem chamado Eliseu, que vai andar do teu lado, Elias. Tu vai ensinar ele, Elias, por quê? Porque ele vai te substituir. Ele vai olhar junto com você as experiências que eu vou ter contigo, Elias. Ele vai ver os milagres contigo, Elias. Ele vai passar as provações contigo, Elias. Ele vai estar ao teu lado, Elias. Tu vai ensinar ele, Elias, porque ele vai continuar. Agora, se tu parar, Elias, se cair debaixo desse pé de zimbro, Elias, vai ter 7.001 lá, que vão estar esperando, vão se salvar. Mas eu vou ter que levantar um outro Elias, para ir lá evangelizar eles. Você já pensou nisso? A palavra de Deus fala bem assim nessa noite. Porém, esquece o porém, porque o porém na vida de Naamã era lepra. Naamã era um homem rico, general de guerra, porém leproso. Esquece o porém. A Bíblia fala para nós, tu porém vai até o fim, mas fica com tu, vai até o fim. Tu vai até o fim, esquece o porém, pastor, para mim até o fim. Muitas das vezes eu vou passar por provações, dificuldades, eu vou passar por luta em casa, eu vou passar por desânimo, pois é, mas vai até o fim. Para não. Pastor, mas aqui no pé de sombra é bem melhor, pastor. Para servir a Deus debaixo do pé de sombra, eu posso dizer que eu sou um cristão aqui debaixo do pé de sombra. Eu estou tranquilo, pois é, mas a tua caminhada não é debaixo de sombra de homem, não é debaixo de sombra de zimbro. A tua caminhada é no deserto, debaixo da sombra do Onipotente. E a sombra do Onipotente caminha. A sombra do Onipotente não está parado, a sombra do Onipotente caminha. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo e começava a andar, o povo tinha que desmontar o tabernáculo
e as tendas, porque a sombra do Onipotente caminha. Que sombra você está? Se coloca de pé. Que sombra você está? Qual é a sombra que você está? Presta atenção, não se distraia com nada não. Não se distraia com nada. Que sombra você está hoje? Qual é a sombra que você está hoje? É a sombra que está parada? Ou é a sombra que caminha? Você está parado debaixo da sombra do zimbro? Deus está falando para você nesta noite. Você quer vitória? Caminha. Você quer vitória? Caminha. Você quer vitória? Caminha. Não sei quantas horas você já tem parado, eu não sei quantas horas. Elias ficou parado um dia, caminhou um dia pelo deserto. Eu não sei quanto tempo você está caminhando pelo deserto. Deserto, ei, Deus não te levou para o deserto, Elias. Você foi sozinho para o deserto, Elias. Ei, você não era para parar debaixo do pé de zimbro, Elias. Quem para debaixo do pé de zimbro e se escora debaixo da sombra dessa terra, vai pedir a morte. Pode ter certeza, mas quem está debaixo da sombra, que caminha, ninguém que está em movimento quer a morte. Os vivos caminham, os mortos estão parados. Deus te levantou para caminhar. Tu, porém, vai até o fim. O Senhor está falando para você. Vai até o fim. Parou, se parou, vai morrer. Não para, pastor, mas um pé de zimbro bonito aqui está chamando para me parar. Vai para o pé de zimbro que tu vai pedir a morte. Vai para o pé de zimbro que a tua família vai morrer. Vai para o pé de zimbro que teu ministério vai morrer. Fica debaixo da nuvem do Senhor, que você vai estar caminhando na presença do Senhor. Eu quero orar por você, irmã Eli, se prepara para adorar a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei se você está sendo atacado por espíritos de Jezabel, ou por mensageiros de Jezabel. Eu não sei se na tua casa anda alguém visitando você, mensageiros do diabo, que anda colocando pimenta na tua cabeça, colocando pensamentos de desânimo na tua cabeça, colocando coisas na tua cabeça. Eu não sei se você já parou no pé de zimbro, porque o pé de zimbro te fez te atraiu para a sombra. Eu quero dizer, fica debaixo da sombra do Onipotente, porque ela caminha, pastor, ela caminha para onde? A sombra do Onipotente caminha para Canaã celestial. A sombra do Onipotente caminha para o céu. Fica debaixo dela, fica junto com o povo de Israel, fica caminhando, que tu vai andar pelo deserto debaixo de sombra, fresquinho, com água, com pão, maná do céu, e você não vai morrer, porque Deus está te alimentando. Deus estará te alimentando, Deus estará te sustentando na palma da sua mão. Onde é que está a primeira pessoa que deseja ir até o fim? Porque o Senhor falou, vai até o fim. Onde é que está a pessoa que já pensou em parar? Onde é que está a pessoa que muitas das vezes recebe ataques daqueles espíritos usados por Jezabel para parar? Olha, tu vai morrer. Tu não vai morrer não. Muito longa a sua caminhada. Eu vou te usar muito bom. Eu vou te usar muito. Eu vou fazer você salvar 7 mil. Eu vou fazer você preparar obreiros. Eu vou te usar. Os medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o Espírito Santo de Deus. Muito longa a tua caminhada, não para. Tu, porém, vai até o fim. O Senhor fala para ti nessa noite. Eu preciso que tu chegue ao fim.
tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar o seu